Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria estar aqui com você para meditar e refletir a santa palavra do Senhor, em especial hoje, que é domingo, é o dia do Senhor. 26º domingo do tempo comum. Convido vocês, oriento, motivo a não faltarem à Santa Missa. Vá à Santa Missa mais próxima aí da sua casa, reze por mim, eu vou rezar por você. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que eles não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós conhecemos esta parábola do pobre Lázaro. É muito interessante que nesta parábola o pobre tem nome, mas esse rico, glutão, que gostava de roupas finas, elegantes, que se banqueteava todos os dias, fazia festa todos os dias, que não era capaz de ver alguém à sua porta precisando dele. Os cachorros lambiam as feridas de Lázaro e ele queria migalhas, ele queria alguma coisa para comer. E aquele rico não dava. Depois da morte, os papéis se invertem. O pobre Lázaro vai para a glória e esse rico vai para as tormentas, para a tormenta eterna. E Abraão aqui é aquele que vai nos orientar. Abraão é o pai na fé. É o pai na fé. Então ele vai nos dizer como nós podemos de fato não cair nesse castigo eterno, nessa pena eterna. Escutando. Olha, eles têm Moisés, ele tem os profetas, que os escutem. Ou seja, a fé, ela nasce da escuta da palavra. Eu escuto a palavra, eu medito a palavra, eu guardo no coração e eu vou colocar isso no meu dia a dia, mas tudo começa com a escuta. Ouve, ó Israel, o Senhor,
Nosso Deus é único, Senhor, amarás. Primeiro ouve, depois ama. E a questão aqui é exatamente isso. Aquele rico que se banqueteava todos os dias com tanta fartura, ele não tinha tempo para escutar a palavra de Deus que era anunciada. E por isso ele se perdeu na vida. Ele se perdeu de si mesmo, ele se perdeu do que era essencial, ele perdeu a sua própria salvação, porque ele estava interessado somente nele mesmo. Ele vivia em torno de si mesmo, do seu hedonismo, o prazer pelo prazer, ao ponto de não conseguir enxergar alguém que estava na sua porta, passando necessidade, vivendo na miséria. Meu povo, essa parábola, ela não é somente para falar de algo que vai acontecer depois da nossa morte. Ela não somente contém um sentido escatológico, escatom, os fins, né? O que vai acontecer depois, também. Mas essa parábola fala de hoje, fala de agora, fala da nossa vida, do modo como nós estamos vivendo. Essa parábola fala dos Lázaros que nós encontramos diariamente no sinal, que bate na nossa porta, que estão nas calçadas, que estão debaixo das pontes, que estão nas instituições querendo se recuperar. Dos Lázaros que muitas vezes nós desviamos o olhar, que nós não queremos ver, que estão nas esquinas se prostituindo. De muitos Lázaros que nós deveríamos acolher e não acolhemos, porque estamos muito preocupados com a gente mesmo, com os nossos negócios, com os nossos prazeres. Então, hoje nós somos convidados, de fato, a perceber quais são os Lázaros que eu preciso acolher, que eu preciso encontrar. Porque Jesus disse, tudo que fizeste isto a um dos meus pequeninos foi a mim que fizeste. É a Cristo que fazemos quando amamos quem precisa. Então, não é difícil a gente entender esse evangelho de hoje, de aprender de fato o que Jesus quer nos ensinar. Eu, você, podemos muito bem ser como aquele homem que vive girando em torno de si mesmo e não é capaz de acolher os Lázaros que Deus nos apresenta, que nós encontramos diariamente, mas que muitas vezes a gente julga, condena, faz juízo de valor, dá desculpas para não ajudar. E no final de tudo, Mateus capítulo 25, juízo final, o que vai pesar na balança? O amor que eu pratiquei. Os Lázaros que eu soube encontrar durante a minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.